amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo. E hoje vou fazer aqui vou refutar Rodrigo Silva, falando num podcast do canal, se eu não me engano, Ciência Sem Fim, junto com um rapaz chamado Sacani, e onde eles falam de Jesus. Rodrigo Silva, uma pessoa maravilhosa, um grande especialista, conhecedor de vários assuntos, vários temas, detém uma grande experiência, sobre a questão bíblica, principalmente, e da história também de Jesus, e também dentro da espiritualidade. Mas eu estava acabando de ver aqui esse vídeo, eu resolvi gravar um vídeo aqui falando um pouco sobre isso, porque muitos estudiosos, eles estudam, eles têm uma espiritualidade, de certa forma são despertos, porque querem entender o que nós vivemos de uma forma mais ampla, com a mente aberta, vamos dizer, fora da caixinha, São despertos, então eles estão buscando sabedoria além do que é imposto, do que a gente consegue observar, até pelas próprias escrituras sagradas, como a Bíblia são livros que precisam serem decifrados, decodificados, é um livro orgânico, O próprio Cristo, ele ensinou muitos de nós através dos seus ensinamentos, e os próprios que estavam lá naquele momento ouvindo através de parábolas, Mas uma coisa que eu fiquei intrigado é porque vem sempre aquela história, porque Jesus, sendo lá judeus, vivendo naquela época, muitas pessoas querem saber qual realmente é a face de Jesus. Se é aquele Jesus que pregam naturalmente como um rapaz branquinho, com olhos claros, e por ser realmente uma época e um local, onde a fisionomia pareceria mais com os povos daquela época, principalmente em determinado local, onde a pele é um pouco mais queimada e, dependendo da sua descendência, ele é mais moreno, ou qualquer coisa que assim seja. Eu venho refutar algumas coisas aqui, em um vídeo que eu vi. É um vídeo curtinho, mas as pessoas são sábias, têm sapiência, mas eles têm que entender que falar que Jesus Cristo era dessa forma ou daquela forma, porque naquela época os homens eram, de uma certa fisionomia. Não é assim. Primeiro que Jesus Cristo não é comparado a nenhum outro ser humano descendente. É a mesma coisa, Jesus Cristo poderia ter nascido na China e poderia não ser chinês. Poderia nascer no Japão e poderia não ser japonês. Não nascer com olhos puxados. Porque se vocês pararem um pouco para refletir, uma coisa tão simples, ele nasceu da Virgem Maria. O próprio nome Virgem Maria, ou seja, do Espírito Santo, vamos dizer assim, ou qualquer coisa que possam entender sobre isso. Ele poderia, então, como eu disse, nascer no Japão e não ser japonês. Entende? Mas tudo bem, a mãe poderia ser japonesa? Não, amados irmãos, o Espírito Santo, ele tem um DNA único, entendeu? É um DNA, na verdade, até de certa forma galáctico, é o Espírito Santo. Ou seja, ele pode nascer com qualquer fisionomia, ele pode nascer realmente loiro no meio dos morenos, ele pode nascer com olhos claros no meio dos morenos. Não necessariamente também, tudo bem, seguiria um pouco o DNA da mãe. Mas entendam, queridos irmãos, o que eu venho refutar aqui é que é muito fácil falar, porque ninguém pensa nas coisas mais simples possíveis. Ele poderia ter nascido como Deus quisesse.
não como nós, seres humanos pequenos, pudéssemos decifrar esse mistério. E além disso, estavam falando que na cruz, a cruz, as pessoas ficavam lá de uma forma sobreposta, que isso cansaria e muitos morreriam apenas pelo cansaço e demoraria dias. E daí, os outros dois que estavam ao lado de Cristo foram quebrados seus tornozelos, para poder, vamos dizer, falecer mais rapidamente. E quando Jesus, olha só o que foi dito aqui nesse videozinho que eu vi aqui, que daí enfiaram realmente a lança no estômago de Jesus para saber se ele estaria vivo, porque ele morreu em 3 horas. Não, amados irmãos, ele estava vivo e ele estava ainda falante. Não é à toa que tem a passagem dele falar sobre algumas coisas. Como ele disse: Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Uma hora: Pai, por que me abandonaste? Pai, está consumado. Vamos dizer isso? Então quer dizer, ele sempre esteve atento. Não enfiaram a lança nele para poder saber se ele estava acordado ou não, se já tinha falecido ou não. Foi realmente para abreviar a dor dele. Só que muitos grandes sábios que estudam de todas as formas, como Rodrigo Silva, Sacani, ele é um astrofísico, talvez, ele estuda astronomia, entre outras coisas. Ele também não acredita um pouco na questão assim da transição planetária, não tem espiritualidade, mas eu fico feliz porque ele trouxe no podcast, porque dá visualização com certeza, Rodrigo Silva, que é um grande sábio que traz realmente uma espiritualidade, uma forma de ver as coisas além da ciência. Isso eu fico muito feliz. Só que, simples é o que eu estou dizendo, amado, nós não podemos realmente julgar. Mas eu pergunto a Rodrigo Silva agora, você que é um cara tão sábio, você que provavelmente já deve ter estudado projeção astral, viagem astral, entre outras coisas. Amado, você pode ver a cena de Cristo pelos seus próprios olhos. Você pode voltar no tempo e ver, através de uma projeção astral, esta cena do que realmente aconteceu na cruz, ou como realmente Cristo era. Eu entendo, você pega, senta ali diante de um podcast, de outros canais e tudo mais, coloca a sua Bíblia, mas eu quero perguntar uma coisa para você, Rodrigo amado, Rodrigo Silva, com o maior respeito e humildade. Gosto de ouvi-lo, por isso que eu estou ainda refutando algo, né? Procura-se aprender a meditar e a realmente sair no astral e realmente ter a visão e a ciência das coisas. Você é um pesquisador, já fez tantas coisas, já viajou pelo mundo, já estudou, já teve o prazer, né, de pegar livros ou escrituras ou tabuletas em suas mãos, já teve a oportunidade de ler coisas secretas, inclusive, da maçonaria, entre outras coisas, mas entenda, o que você tem experiência para poder, por exemplo, olhar para o céu, digo para o Sacani também, viu? Olhar para o céu e ver os OVNIs, e olhar e ver eles entrarem em contato com você, mandar flechas de luz, descer até proximamente de nós, e até como esferas de luz aparecer diante dos nossos olhos, como uma bola flamejante, entre outros tipos de contatos. Além, isso eu digo no mundo físico, mas além também do que nós podemos observar em nossos sonhos de forma lúcida. Então eu venho perguntar, refutando sim, Cristo poderia ser de qualquer forma. Não somos nós que vamos dizer, ele tinha que ser morenão, porque nasceu naquela região, porque não tem que ser dessa forma ou daquela forma. Isso é ingenuidade, amados irmãos. Cristo nasceu do Espírito Santo, entendeu? Ele poderia, a mãe, não ser até japonesa, mas ele poderia nascer com olhos puxados, entendam?
às vezes a gente estuda muito, a gente pega muitas questões das coisas literais, né, dos estudos literais, mas não consegue observar e decodificar o que realmente pode ser. Entendam, é algo simples e eu pergunto a vocês, me digam, é válido achar que porque Cristo nasceu em tal lugar ele deveria ser de tal forma? E até fazerem como fizeram aí na ciência, colocar um rosto para ele, porque ele deveria nascer dessa forma? É óbvio que não. Nós temos que entender a magnitude do que é Cristo. Temos que entender a força do Pai Criador em colocar seu Filho aqui na Terra. Ele poderia ser de qualquer forma. E sim, ele não era baixinho não, Cristo não era baixinho, ele era alto, tá? Ele era alto e imponente, aonde ele vinha, todos olhavam e se destacavam e abriam os olhos para saber da sua presença, ele tinha uma presença. Uma hora, já passou o tempo do meu áudio aqui, mas uma hora eu vou falar um pouquinho sobre Cristo, porque a diferença de falar sobre os estudos é diferente de você ter visto. E vocês podem buscar isso dentro de vocês. Sacane, procura meditar, realmente entrar um pouco mais dentro da espiritualidade, por mais ateu que você possa ser ou não, mas procura, porque você vai ter descobertas inenarráveis. Você vai ver Nibiru, que você refuta que existe, nos céus. Entendeu? Porque daí você vai sair no astral e vai falar, puxa, que corpo celeste é esse que não faz parte dos meus estudos e está dentro do nosso sistema solar? Aí sim, amado irmão, você vai ver com seus próprios olhos espirituais, olhos do espírito. E amado Rodrigo Silva, admiro muito você, vou continuar te vendo, mas tem certas coisas que nós precisamos vivenciar. E se você quer conhecer Cristo ou até falar sobre ele estar na cruz, como eu vi ele lá em cima, quando eu estava naquele momento vendo a crucificação dele, junto com outros nossos irmãos de luz, você vai entender como realmente foi e não vai só especular por próprios estudos, tá bom? Gratidão, amados irmãos, fiquem com Deus, muitas bênçãos e até a próxima. Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2.000 metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz.